duelo de campeões da Taça Libertadores da América. O campeão brasileiro quer quebrar um tabu e ganhar do rival neste torneio. O atual campeão sul-americano estreia de olho no bi. Vasco e Cruzeiro, apenas um vai continuar na Libertadores. E a decisão começa agora, na Globo. Para você que se liga nas emoções da Taça Libertadores, imagens de São Januário ao vivo, Vasco da Gama e Cruzeiro, a partir de agora abrindo a fase de oitavas de final da Taça Libertadores. E excepcionalmente hoje, em razão da transmissão do futebol, não exibiremos a série Mulher, que estará de volta na próxima quarta-feira, depois de Por Amor. Vasco da Gama e Cruzeiro. O Brasil tem ainda o Grêmio, que joga contra o Nacional em Montevidéu. E se houver gol em Montevidéu, você vai curtir aqui na transmissão do Futebol pela Globo. Vamos às outras informações de Vasco e Cruzeiro, com os repórteres da Rede Globo, Renato Ribeiro e Fernando Rocha. O Vasco tem desfalques para o jogo de hoje. Não jogam o zagueiro Odivan, suspenso por 2 jogos, e Ramon e Luizinho, que estão machucados. O zagueiro Jéder, de 18 anos. Os apoiadores Nazi e Wagner começam jogando. As informações do Cruzeiro com o Fernando Rocha. E o Cruzeiro encara o Vasco aqui em São Januário com muita cautela. O técnico Levi Coupe armou o time com 3 volantes no meio campo. Luiz Roberto. Pois é, a galera do Vasco, a torcida do Vasco faz uma festa legal em São Januário. Promoção de preço reduzido para os ingressos, por isso a presença marcante do torcedor do Vasco. Mas a arbitragem em Taça Libertadores é sempre um assunto polêmico. Para o jogo de daqui a pouco, apita o gaúcho Carlos Eugênio Simon, que inclusive é gaúcho, e o Grêmio está na disputa da Taça Libertadores. Ao meu lado está o José Roberto Wright, que é comentarista de arbitragem da Rede Globo, e nos fala da escalação do gaúcho Simon para esse jogo. Wright. Boa noite, um amigo da Globo. Sem dúvida nenhuma, o Carlos Simon é um árbitro preparado, tem um excelente estado atlético, é um árbitro que exerce a sua autoridade, é uma geração nova que vai, sem dúvida nenhuma, dar uma grande alegria ao torcedor brasileiro na arbitragem. Agora, essa colocação da reclamação que o Vasco da Gama faz, achando que poderia haver por parte dele qualquer influência para beneficiar o Cruzeiro, já que o adversário do outro grupo seria o Grêmio ou o Nacional, o Vasco da Gama terá que vencer ao Cruzeiro 2 vezes, o Grêmio terá que vencer ao Nacional 2 vezes, para que possa haver o confronto. Então, não há nada, isso é desculpa, é bobagem. Eu acho que o Vasco tem que se preocupar em fazer com que a sua equipe jogue, sem se preocupar com a arbitragem. Tirou o detalhe da arbitragem, o time do Vasco é excelente. Ok, José Roberto Wright. Aí o Vasco da Gama começa com Carlos Germano, número 1. Maricá, que barrou Vitor, número 13. Jéder, substitui o Odivan, número 14. Mauro Galvão, 4. Felipe, número 6. O quadrado de meio tem Nelson, 17. Nasa, número 8. Wagner, que está chegando com a camisa 10. Compondo o meio campo ao lado de Pedrinho, número 16. E o ataque, Luizão, 9. E Donizete, número 7. O time do técnico Antônio Lopes, neste momento, foguetório para recepcionar a entrada em campo do Vasco da Gama. É a festa do torcedor do Vasco. É uma recepção calorosa da torcida do Vasco. É uma festa realmente muito bonita da torcida do Vasco da Gama. Bonito, bonito. O torcedor do Vasco faz a festa. É a Taça Libertadores, o torneio mais importante do futebol sul-americano. E o Vasco, sempre quando joga em São Januário, fica mais complicado ainda de ser batido. Vamos então à escalação do Cruzeiro, atual campeão da América.
Cruzeiro começa com Dida, número 1, Gustavo, lateral número 2, o Marcelo Dian, que é o Marcelo Paulista, aquele do Corinthians, 3, Gotardo, 4 e Gilberto, número 6. Quadrado de meio com Ricardinho, 8, Valdir, 5, Marcos Paulo, 10 e Elivelton, 11. O ataque tem Marcelo, 9 e Pentinho, número 7, que é vestido pelo Levir Coupe. Continua a festa dos fogos aqui em São Januário. O estádio do Vasco ficou interditado depois daquela confusão na Supercopa contra o River. A Sul-Americana voltou atrás, liberou o São Januário e o Vasco hoje recebe o Cruzeiro. O Cruzeiro, que é um autêntico time copeiro, é o atual campeão da Libertadores. Bem-vindos, amigos, Donizete. Vendo, né? O Marcelo é um dos grandes amigos que eu tenho no futebol, sem dúvida nenhuma. Desejar boa sorte para ele, né? Deus ajuda aqui. Quem ganhou o Vasco, né, Marcelo? Não, acho que a gente... lógico que é amizade fora do campo, mas dentro do campo, cada um procura lutar pelo seu lado, né? E eu vou procurar, junto com os companheiros, tentar um bom resultado aqui do São Januário. Luiz, mais uma vez aí o Carlos Germano. Pois não. Tá rezando o Carlos Germano. Todo goleiro tem uma forma, tem um procedimento, tem um ritual antes dos jogos. Não é diferente com o Carlos Germano. Claro que não é diferente com o Dida, goleiro do Cruzeiro, que está no centro do gol. Dois goleiros que deverão estar na Copa do Mundo da França. Aí está o Dida, esteve na Copa da Arábia em dezembro, fez grandes defesas. Aí o Donizete já marcou um gol nesta Taça Libertadores. Donizete tem 29 anos e o Luizão, que é o artilheiro do Vasco, tem 4 gols na Taça Libertadores. Detalhe, o Luizão é artilheiro do Vasco na temporada com 11 gols marcados. Tudo pronto, o Vasco vai ficando à sua esquerda, o Cruzeiro vai ficando à sua direita. É Taça Libertadores, é clássico brasileiro, etapa de oitavas de final. Começa pra valer, esquenta o jogo na Taça Libertadores. O Grêmio jogando contra o Nacional em Montevidéu. São os 3 times brasileiros nesta luta pelo título da Libertadores, que dá direito à disputa da Copa Intercontinental, do título mundial no final do ano no Japão. Nesse instante autoriza Carlos Eugênio Simon, bola rolando, está valendo, começa pela Libertadores em São Januário, Vasco e Cruzeiro. Aí o Jéder, garoto aparecendo na zaga do Vasco da Gama. Aliás, o Jéder, que é mineiro, né? Está substituindo o Edivan, que não pode atuar. Aí uma falta para o time do Cruzeiro. Chegou ali o Elivelton, está com um corte de cabelo todo diferente, o Elivelton, que tem sido realmente um talismã, não só na história do Cruzeiro, marcou o gol do título contra o Sporting Cristal da Libertadores do ano passado. Aí Valdir. Jogada com o Marcos Paulo, revelação do time mineiro. Aí o Marcelo. Passou pela Holanda, voltou ao Cruzeiro. Ano passado foi o artilheiro do time na conquista da Libertadores. Olha o Wagner aí. Futebol do interior de São Paulo, consagrado pelo Santos, foi para o Roma. E agora jogando com a 10 do Vasco. Estava reservada para o Edmundo, inclusive, né? O Wagner estreou contra o Madureira no final de semana, marcou um dos gols da vitória do Vasco, 4-0. Começou com o pé direito o Vasco. No Vasco, o Wagner. Aí o Dida. Está começando em São Januário, 0-0. Vasco e Cruzeiro, Taça Libertadores. Bola também rolando lá em Montevidéu. Nacional e Grêmio, 0-0. A virada de Nasa. Aí o Pedrinho. Buscando a iniciativa do lado esquerdo com o Felipe. Sempre usando a diagonal. É muito esperto o Felipe nessa jogada. Aí o Pedrinho. Luizão já se arranca para a área. Chega bem o Marcelo Digian para fazer o corte. O Marcelo, aquele foi revelado pelo Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians em 90. Estava recentemente na França, ficou 4 anos jogando em Lyon, na França. Voltou para o futebol brasileiro, é dono do próprio passe. E como ao atacante Marcelo, Marcelo resolveu adotar parte do seu sobrenome. Marcelo Digian, o zagueiro central do Cruzeiro. Mesmo porque o nome completo seria muito complicado. Ele se chama Marcelo Kiremitian, é um nome que vem da Armênia. Aí o Carlos Germano preocupado, escanteio para o Cruzeiro. Veja aí o Carlos Germano conversando com os homens da zaga do Vasco. Mauro Galvão é o jogador mais velho, né? O mais veterano em campo, 36 anos.
Vamos para a cobrança do escanteio. Marcelo na área. Donizete encosta ali na marcação. Aí o Ricardinho. O Gotardo foi lá para tentar a cabeçada. Sempre subindo nas cobranças dos escanteios. E o Gotardo é o mais veterano do Cruzeiro. Tem 34 anos. Aí o Gilberto para fazer a cobrança do arremesso. Do lateral. Bola com o Elivelton. Tentou a virada à direita. Não foi o Gustavo. Pedrinho volta. Recomeçando para o Vasco da Gama. Estamos com 3 minutos do primeiro tempo. Bom o público em São Januário. Jogo da volta no próximo dia 30 deste mês. É uma quinta-feira, 9h40 da noite no Mineirão. Aí o Felipe com o Mauro Galvão. Veja que o Cruzeiro fecha bem, não dá espaços para o Vasco. Donizete. É a jogada com o Maricá. Está preparando bem com o Nasa. Aí o Felipe se apresenta para o jogo lateral do Vasco. Encosta o Ricardinho na marcação. Aí o toque do Ricardinho. A bola acabou resvalando na canela do Felipe e saiu em arremesso para o time do Cruzeiro. Aí o Bentinho. Valdir. Aí o Elivelton. Veja o Elivelton. Marcelo. Gilberto. Aparece, apresenta-se para o jogo lateral. De novo Elivelton. Marcelo. Aí o presente. Wagner, a recuperação para o Vasco. Com velocidade. Olha o Donizete solto na direita. Foi bem o capitão Gotardo. Ou antecipação do Gotardo, né? Muita experiência. Aí o Bentinho. Elivelton. Chegando o Cruzeiro. É o atual campeão da Libertadores, estreando na competição. O Vasco foi segundo do seu grupo. Foi segundo do grupo 2 do Vasco. Aí o Elivelton, lance é bom. Jogada com o Ricardinho. O Elivelton ficou pedindo uma falta. E o Carlos Eugênio Simon está marcando. Veja só, de novo, a chegada do Mauro Galvão no Elivelton. E a falta para o Cruzeiro. Em cima, o gaúcho Simon marcou o José Roberto Reit. Que é uma característica que ele tem. É um árbitro que se desloca bem. O Mauro Galvão chegou um pouquinho atrasado. Falta clara. A marca dos 5 minutos. Primeiro tempo, São Januário, Taça Libertadores, Clássico Brasileiro. Vasco e Cruzeiro 0-0. O Bentinho é bom nessa jogada, hein? O Bentinho é ótimo nas cobranças. Veja aí o Carlos Eugênio Simon. 5 na barreira do Vasco. Elivelton e o próprio Bentinho. Vai o Bentinho. Ela vai pelo alto. Apenas o tiro de meta para o Vasco da Gama. Aí o Carlos Germano segue gritando. Você vê por esta imagem, no ângulo de visão do Bentinho. Pegou muito efeito e subiu demais. E a bola foi pelo alto. Veja aí o Pedrinho. Pedrinho que tem 20 anos, está jogando. Leva a camisa 16. O Ramon normalmente é titular do time. Está machucado, você sabe. Exemplo do Luizinho. E aí a falta para o Vasco. Fica sentindo. Olha só a entrada no replay. Veja como cai o Pedrinho. Levantando a mão esquerda ali. E o Carlos Eugênio Simon está marcando o tiro livre indireto. A falta em 2 lances. Essa mão esquerda é espalmada. Levanta-se o Pedrinho, tudo bem com ele. Agacha-se de novo o Pedrinho. Vai para o jogo. Então ali o Felipe. Ficou mais atrás reclamando. E a falta cobrada para o Vasco. 0-0, chegamos a 6 minutos e meio. Último confronto em Copas, né? Copa do Brasil. Foi 1-1 em Belo Horizonte e o Cruzeiro ganhou do Vasco de 6-2 aqui em São Januário. Uma recordação forte aí para os jogadores do Cruzeiro. E o Pedrinho voltou a cair, hein? Tá sentindo lá no alto depois daquela dividida. Recuperação do Elivelton. Aí o Donizete, foi bem. Tomando para o Vasco. E o Gilberto desarmando. Bentinho. Aí o Marcelo. Marcos Paulo. Revelação do Cruzeiro. Toca a bola para o Gustavo e o jogo está paralisado. Você está vendo aí o Pedrinho, ele está sentindo. Olha o Eugênio Simon para o jogo. Olha só, vamos rever a disputa do Donizete com o Gilberto. Foi na bola mesmo o Gilberto, né? Desarmando, o jogo prosseguiu.
E voltamos agora com o Pedrinho, que vai ser retirado pela maca. Veja ali a perna esquerda do Pedrinho, todo cuidado com ela. Vai sair pela maca o Pedrinho. Aí você está vendo o Maricá. Maricá barrou o Vitor. Lateral direito Vitor. 3 vezes campeão da Libertadores. Jogando pelo São Paulo, pelo próprio Cruzeiro. 2 vezes pelo São Paulo, 1 vez pelo Cruzeiro. O Pedrinho saindo pela maca. Está sentindo realmente o Pedrinho, hein? E o Vitor foi barrado. O Maricá vive um grande momento. É uma revelação também do Vasco. Tem apenas 18 anos. Aí o Mineiro Jéder. Mineiro de Recreio. Cidade chamada Recreio, no interior de Minas. Está tendo aí a sua prova de fogo, o Jéder. E aí o Wagner que está estreando. Uma curiosidade, o Luiz Roberto, sobre o Jéder. Ele nasceu no interior de Minas e o sonho dele era jogar pelo Cruzeiro. O Wagner está estreando na Taça Libertadores, né? Jogou pelo estadual no final de semana. Aí a falta para o Vasco, em cima do Felipe. 0-0 é o placar do jogo. Olha só, o Felipe com o Gustavo, pelo alto ali, usou o braço, o Gustavo. Ficou no chão o Felipe. Aí o Dida. Pedido 1 apenas na barreira. A orientação é prontamente atendida. Aí o Donizete. Fecha também o Mauro Galvão. Levantamento aí o Luizão. É o Marcelo. Marcelo Digian. A sobra, Mauro Galvão. Jogou bem o Marcos Paulo. Complementa o Marcelo. A volta do Felipe. Donizete. Aí o domínio. Mais atrás ficou o Nelson. E aí a experiência de Gotardo. Vamos ver o contra-ataque do Cruzeiro. Elivelton. Aí o Elivelton. Gilberto. Marcelo e Bentinho, os dois na área. Jogou bem o Jéder. Vai jogando o Vasco. Está apenas começando mais um confronto brasileiro na Taça Libertadores. É a 39ª edição da Taça Libertadores da América. O futebol do Brasil já conquistou 9 títulos. A Argentina conquistou 12 títulos. É o país de longe que mais títulos conquistou. E o Cruzeiro busca o tri. O Vasco um título inédito. Voltando o Pedrinho. O Vasco teve o seu título sul-americano de 48 reconhecido pela Sul-Americana, tanto que participou da última edição da Supercopa. Mas não era Taça Libertadores, que começou no ano de 60. Chegamos a 10 minutos. Vasco e Cruzeiro 0-0. Aí o Marcos Paulo. Elivelton. Aí o Maricá, encosta na marcação. Ele começa com o Ricardinho. Passa bem o Gilberto, esperto na jogada. Com o Jéder, não dá espaço, chega na cobertura. Aí o Gilberto tentando o corte, a torcida do Vasco. Claro, sabe da origem do Gilberto. O Flamengo pega no pé do lateral do Cruzeiro. E aí a falta. Com relação ao Gilberto, uma outra curiosidade é que ele é também irmão de um ex-flamenguista, Nélio. Você viu a falta sobre o Wagner. Não valeu a cobrança, a bola estava em movimento. É a Taça Libertadores do Vasco na primeira fase. 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 4. Foi o segundo do grupo 2. O Grêmio foi o campeão do grupo. E o América do México foi o terceiro colocado. Último jogo pela Copa Libertadores, pela Taça Libertadores, no ano de 75. Terminou empatado em 1-1. Outro jogo, o Cruzeiro venceu por 3-2 na primeira fase daquele ano e acabou tirando o Vasco. Naquela época só um time se classificava por grupo. Os escanteios, um para o Vasco, um para o Cruzeiro. Aí o Dida. Vamos para a cobrança do escanteio. Olha o Luizão aí subindo bem o Marcelo. Ricardinho. O que está impedido na esquerda. O Pedrinho. Jogadores do Vasco ficam reclamando da marcação do assistente, que você vê aí. O assistente José Carlos de Oliveira. O assistente 2. Mas o Carlos Eugênio Simon marcou esse impedimento. Luiz Roberto, você falava aí desse confronto de Vasco e Cruzeiro na Libertadores de 75. Uma curiosidade, auxiliar técnico do Vasco, Alcir Portela, na época era o capitão do Vasco. Aí o Cruzeiro, Elivelton. Marcação precisa do Maricá.
Aí a jogada com o Gotardo. Gustavo. Aí o lateral, liberado pelo Guarani. No interior de São Paulo, jogando aí como titular. Barrando o Russo, né? Contratado junto ao Vitória. Vamos com o Vasco. Acompanhe. A arrancada é boa do Nasa. E o Gotardo vai na bola. Limpo. Limpo. Beleza a participação do Gotardo. Nasa ficou pedindo a falta que não houve não. Essa foi a impressão. Aí o Jéder. Aí o garoto Jéder. Mais atrás com o Maricá. Costa o Marcelo na marcação. Cruzeiro a um sufoco na saída de bola do Vasco. Aí o Nasa virando com o Felipe. Pedrinho, vamos com o Vasco. Chegamos a 13 minutos. Vasco e Cruzeiro 0 a 0, Taça Libertadores. Em Montevidéu, Nacional e Grêmio também 0 a 0. Aí o duelo, Gotardo e Luizão. Maricá passou pelo Elivelton. Encosta o Valdir na marcação. Maricá coloca a frente. E o Carlos Eugênio Simon marca a falta do Valdir sobre o Maricá. Olha só. Usa o braço. E o Simon marcou a falta. O gaúcho Carlos Eugênio Simon tem 32 anos e é jornalista. Olha lá o Wagner para a cobrança da falta. 0 a 0 em São Januário. A presença boa do público. Aí a preocupação do Dida. Nas faltas cometidas, 2 do Vasco, 4 do Cruzeiro. Você vê o Mauro Galvão na área. Veja que o Bentinho acompanha. Um detalhe para você. Atenção, Pedrinho na cobrança. Olha o Donizete, o desfio. Sobe bem o Marcelo Dian. E aí o Elivelton. Com velocidade para o Ricardinho. O Ricardinho teve 2 convocações para a seleção brasileira. O bom volante do Cruzeiro. Aí sai jogando o Vasco. Lance limpo, lance limpo. Gustavo ficou pedindo a falta que não houve. Toque muito forte, muito à frente. Não deu para o Wagner. Aí o Valdir. Bentinho. Aí está o Bentinho. Revelado pela Portuguesa de Desportos. Passagem pelo São Paulo. Futebol do Japão. Pelo Botafogo. Recomeça o Vasco. Pedrinho. Aí o Felipe para você. Trabalhando rente, a linha lateral, já no campo de ataque. Veja como o Cruzeiro cerca. Chegamos à marca de 15 minutos. Continua 0 a 0, Vasco e Cruzeiro. Jogo de Libertadores é sempre assim, né? É jogo duro. O time que joga fora de casa sabe. E a diferença mínima de gols é muito importante, porque o critério de desempate na Libertadores não é mais como antigamente. Não é como na Copa do Brasil, que o gol na casa do adversário, para critério de desempate, vale dobrado. Aqui não. Vale o saldo de gols, independente de quantos gols foram marcados fora de casa. Em caso de 2 resultados iguais, 0 a 0, ou por exemplo, 1 a 0 Vasco aqui, 3 a 2 Cruzeiro em Belo Horizonte, a disputa da vaga acontece nos pênaltis. Aí o Mauro Galvão. Felipe. Veja a marcação do Gustavo. Boa jogada com o Wagner. Esperto o Wagner, hein? Bom lance. Gustavo em cima dele, levou a melhor no Wagner. E a bola vai saindo, o Simon marca lateral para o Vasco. Veja que o Marcelo fica reclamando. Aí o Wagner, ele já havia tocado. Olha, dá a impressão que a bola não chegou a sair, né? Aí o Gotardo, que é o capitão do Cruzeiro. Mais um lateral para o Vasco da Gama. É a Taça Libertadores, é o placar de 0 a 0. Vasco e Cruzeiro jogando para você. Aí o Pedrinho. Tem a marcação do Gustavo, o Ricardinho também. E o Simon está marcando a falta. O Ricardinho sai de cabeça baixa, veja como ele chega e faz a falta, né, Zé Roberto Reitz? A falta, empurrou perna direita, fez o calço, tranquilo. Cobrança de falta para o Vasco. Pedrinho vai para fazer o levantamento. Até o Jéder vai para tentar o cabeceio. Luizão também. É a presença do Marcos Paulo. De novo o Pedrinho. Encosta o Gustavo, aí o Pedrinho. Ricardinho também vem na marcação. Ricardinho complementando com o Gustavo. Com calma ele sai jogando para o Cruzeiro. 0 a 0. Aí a cabeçada do Nasa buscando o Luizão. Bem o Marcelo Dian. E o Marcelo, atacante do Cruzeiro, fez a falta sobre o Nasa. Já cobrada. Aí o Maricá. Marcação do Elivelton.
Jogada com o Donizete. Presente aí para o Ricardinho. Luizão volta, tenta corrigir. Ricardinho recomeça. Gustavo. Vasco marcando agora também, com muita pressão, a saída de bola do Cruzeiro. E veja que dá resultado, né? Já tomou o Vasco. Donizete com o Gotardo. Melhor para o Gotardo. Aí o Elivelton. Vai maricar na marcação, Elivelton. E aí a falta. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser, bola no pé e Kaiser na mão. Aí o Bentinho, chegando o Cruzeiro. Tem o Marcelo na área. Olha o Bentinho com a marcação do Felipe. Tentou com a esquerda, o chute cruzado, houve o desvio. Escanteio para o Cruzeiro, hein? Olha o Bentinho aí. Escanteio para o Cruzeiro. Aí o Carlos Eugênio Simon. Você vê na marcação o Nelson, substituindo o Luizinho, que é titular do Vasco. Mas está machucado, né? Ele jogou com a Friburguense pelo Campeonato Estadual na vitória do Vasco por 3-0. Luizinho e Ramon saíram machucados. Ricardinho na cobrança do escanteio para o Cruzeiro. Vamos acompanhar. Aí o levantamento. Tentou o desvio. O Bentinho não foi feliz, não. Aí o Jéder, a bola vai saindo em lateral. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Raider 98, de férias para seus pés. Outra vez no Cruzeiro, Ricardinho. Aí o Marcelo, Bentinho, calcanhar, Marcelo, que lance, pintou o primeiro, Marcelo no chão. Marcelo no chão, Carlos Eugênio Simon marca. Pênalti sobre Marcelo. Carlos Germano vai para a reclamação, não concorda com a marcação do Carlos Eugênio Simon. A tabela, Bentinho, calcanhar, Marcelo, colocou na frente, chega ao NASA, vai com o corpo no chão, o Marcelo. Olha esta imagem para você. Agora, olha só. No chão, Marcelo. José Roberto Reit. Olha um lance em que o Simon estava próximo. A impressão que eu tive é que ele toca intencionalmente o ombro, mas usa o braço direito e empurra. Quando ele usou o braço, caracterizou a infração, o pênalti foi bem marcado. Se ele tivesse usado somente o ombro a ombro, seria uma jogada legal. Pênalti de Nelson e Marcelo. O próprio Marcelo vai para a cobrança, a expectativa dos reservas do Cruzeiro. Chegamos a 20 minutos. Aí o Marcelo para a cobrança do pênalti. Cruzeiro pode abrir o placar em São Januário. Oitavas de final da Taça Libertadores. Pênalti para Marcelo. Bateu. Gol do Cruzeiro. Marcelo, número 9, cobrando pênalti no canto direito de Carlos Germano, que foi para o canto esquerdo. Por outro ângulo, por esta imagem para você curtir. Em toda a emoção, o gol do Grêmio na Taça Libertadores. Marcelo, número 9, faz 1 para o Cruzeiro, 0 para o Vasco. Por outra imagem para você, com todos os detalhes, para você não perder um lance sequer das emoções da Taça Libertadores. Montevidéu, o Grêmio está jogando contra o Nacional, pênalti para o Nacional, pênalti cobrado exatamente no mesmo tempo aqui em São Januário, pênalti simultâneos, cai lá, só que lá Danley defende o pênalti. Grande defesa do Danley, que você vai ver no intervalo. E no intervalo você vai ver também os gols do amistoso disputado em Jerusalém entre Israel e Argentina. O show do intervalo. A Argentina que joga dia 29 contra o Brasil. Sabe o que aconteceu nesse jogo entre Israel e Argentina? Olha, Israel aprontou para cima da Argentina. O futebol vive um momento forte de equilíbrio realmente, né? 2-1 para Israel contra a Argentina. Logo mais no show do intervalo. Tá muito pronta, eles é que estão marcando a gente. Aí a falta para o Vasco da Gama. Veja aí o Luizão. Luizão fica com a bola, o Gotardo ao seu lado. Estamos revendo o lance, veja que o Gotardo com o pé direito dá o rapa no Luizão. Está bem marcada a falta pelo Carlos Eugênio Simon. E o detalhe importante é que o Cruzeiro usa a camisa azul e o Carlos Germano está de calção azul e camisa azul.
o Simon deveria ter obrigado o Carlos Germano a trocar de uniforme. Vamos para a cobrança de falta. O Wagner toma longa distância para fazer a cobrança. Veja aí a barreira do Cruzeiro. Cruzeiro vai vencendo 1-0. Aí o Wagner solta a bomba. Apenas o tiro de meta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Primeiro chute a gol do Vasco no jogo. 3 do Cruzeiro. Levando vantagem nos números. O atual campeão da Taça Libertadores. Gilberto. Aí o Gilberto. Bom lance do Gilberto. Passou Marcelo no comando. Gilberto levou pela diagonal. Clareou para o Gilberto. Agora para o pé direito. Tentou um toque para o Bentinho. A jogada preparada no Elivelton. Usou o pé direito, que não é o forte dele. Olha o Elivelton aí. E quase o Cruzeiro chega à marcação do segundo. Olha só, por trás do gol, o Elivelton sobra o pé direito. E a bola passou ali à direita do Carlos Germano. Olha o corte de cabelo do Elivelton. Luiz Roberto, normalmente o técnico Antônio Lopes assiste o primeiro tempo de cima, mas logo depois do gol do Cruzeiro já está aqui embaixo e bem nervoso. Antecipando, portanto, a sua volta para o banco, né? O Antônio Lopes. Alcir Portela, que é o seu auxiliar, normalmente passa o primeiro tempo recebendo as instruções. Vamos com o Cruzeiro. Aí o Bentinho experimenta de longe. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brahma Guaraná. Vai dizer que você não gosta. Você viu lá o Antônio Lopes repetindo. Olha só o Antônio Lopes aí. A mesma roupa que ele tem usado nas últimas conquistas, inclusive, do Vasco, né? Desde a conquista da arrancada para a conquista do título brasileiro. Tá jogando aí o time do Cruzeiro. Sobra com o Donizete. A recuperação do Vasco. Fez o levantamento, o recuo. Marcos Paulo, vai o Dida, não evita. Escanteio para o Vasco da Gama. O jogo vai ficando nervoso em São Januário, é natural. O Cruzeiro sai na frente, vai vencendo por 1-0. Veja aí o Donizete. Mauro Galvão vai para a área, aí o Donizete. O Donizete já marcou um gol nesta Taça Libertadores pelo Vasco. Vamos para a cobrança do escanteio. Os escanteios 2-2. Aí o levantamento, vai bem o Dida. Foi no alto. Vamos ver agora a velocidade do Dida para fazer a ligação com o contra-ataque. Marcelo. Aí o Gustavo. Mais atrás, Ricardinho. De novo a jogada com o Bentinho. Faz a virada de jogo. Buscando o Gilberto. Aí o lateral se apresenta. Vem pro apoio. Busca a área. Vai o Jéder. Ela vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Polo Classic. Sucesso no mundo. Sucesso no Brasil. Vamos jogar com o Maricá, vai! Você vê o grito do Lopes. Vamos jogar com o Maricá. É o que faz o time do Vasco. Olha o Maricá aí. Chegamos a 25 minutos. Vasco 0. Cruzeiro 1. Gol de pênalti de Marcelo. Aí o Maricá. Como pediu o Antônio Lopes. A falta do Gilberto. O Antônio Lopes tem uma atenção maior ali do lado direito do Vasco em cima do Elivelton. Ele acha que o Elivelton está jogando muito solto. Aí vem o Vasco com o Nelson. É a quinta participação do Vasco em Taça Libertadores. 75, 80, 85, 90 e agora em 98. Nunca foi campeão o Vasco. Felipe não alcança. Apenas o lateral. Favorecendo a equipe do Cruzeiro. Veja aí o Felipe. Ele reconhecendo que demorou um pouco para chegar à frente, chegar no ataque. Bom público em São Januário. Aí o Levir Coupe. Campeão da Copa do Brasil. Levando o Cruzeiro a Libertadores. Aí foi o Paulo Autuori, o técnico campeão da Taça Libertadores do ano passado. O Nelsinho, hoje técnico do São Paulo, foi com o time para o jogo contra o Borussia. Foi eliminado, inclusive, hoje da Liga dos Campeões da Europa. O Cruzeiro perdeu 2-0. Você se lembra? O Donizete, que hoje está no Vasco, foi, inclusive, contratado por empréstimo pelo Cruzeiro para aquele jogo, com o Bebeto, com o Gonçalves. E o Cruzeiro, por isso, disputa de novo a Taça Libertadores como seu campeão. Aí o Maricá. Tem o Elivelton. Aí o Nelson. Jogada com o Felipe. Bom lance. Aí o Felipe, o levantamento. Vai o Donizete na trave. Voltou o Luizão. Gol do Vasco!
Donizete no pé da trave. Ela voltou. Luizão de cabeça para estremecer o São Januário. Luizão, número 9. Quinto gol dele na Taça Libertadores. Empata. Agora Vasco 1. Cruzeiro também 1 em São Januário. Olha só, de novo para você. Donizete. Por outro ângulo, por outra imagem. O show de detalhes da transmissão da Globo. Aí o Luizão só tocando de cabeça. O Luizão foi consciente, né? Subiu, tirou, botou lá no outro canto. Não quero confusão. É um grande jogo, é Taça Libertadores. São dois grandes do futebol do Brasil, é um clássico. É muito mais por aí. Esse foi o 12º gol do Luizão este ano, desde quando ele veio para o Vasco. Ele é o artilheiro do time da temporada até aqui. 5 gols na Libertadores, 4 na Copa do Brasil, 2 no estadual e 1 no Rio São Paulo. Aí o Marcelo. Elivelton. Vamos ver a sobra do Marcos Paulo. Olha a virada com o Gustavo. Bom lance, Ricardinho, devolução com o Gustavo. Mas o levantamento direto, Carlos Germano, que perigo. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser, bola no pé e Kaiser na mão. Aí está o Luizão. Luizão é garoto, tem 23 anos. Revelado pelo Guarani de Campinas. Aí com passagem pelo Palmeiras. Depois Deportivo La Coruña. Aliás, clube que é dono do seu passe. Está emprestado no Vasco da Gama. Aí o Felipe. Vamos acompanhar o Felipe. Passou o Luizão pelo comando, jogada com o Pedrinho. E aí o impedimento. Impedimento no ataque do Vasco. Os jogadores do Vasco ficam reclamando. Luizão no comando. O José Carlos de Oliveira marcou. Eu tive a impressão de impedimento. Olha aí. Ele está fazendo a volta por trás do Gotardo, né? E por isso foi impedido o Wagner. Aliás, o Donizete. O técnico Levir Coupe, Luiz Roberto, antes mesmo do gol do Vasco, já estava preocupado com a armação tática do Cruzeiro. Alguma mudança agora? Não, o Cruzeiro vai ter equilibrado. Já tivemos a oportunidade para fazer o segundo. A preocupação do Levir Coupe. Tentativa do Donizete, a falta sobre ele. É a festa da torcida do Vasco. Olha, São Januário fica um caldeirão mesmo, né? É um estádio especial. A gente tem alguns estádios especiais nesse aspecto, né? A Bomboneira do Boca, complicado, Vila Belmiro, Santos e o Vasco em São Januário. A bonito São Januário recebe a presença de um bom público, torcedor comparecendo em bom número. Chegamos a 30 minutos, Vasco 1, Cruzeiro 1, Luizão e Marcelo, os artilheiros. Aí o Bentinho. Ricardinho. Costa o Wagner na marcação, aí a jogada com o Valdir. Sobra do Ricardinho. Valdir, Wagner aperta, ele dá no Ricardinho. Virada com o Elivelton. De novo o Valdir. Veja que o Vasco marca forte, né? Não dá espaço não. Mesmo assim o Cruzeiro consegue trabalhar bem a bola. Aí o Bentinho. Marcelo. Passou o Gustavo. Marcelo não conseguiu tocar não, mas houve a falta. Os jogadores do Vasco ficam reclamando. Felipe especialmente. Na jogada. O Carlos Eugênio Simon estava muito próximo. Reveja o lance. Aí o Felipe, a disputa com ele também estava o Nasa. E o Simon marcou a falta, José Roberto Reis. O Nasa atropelou ao jogador do Cruzeiro, a falta foi clara, bem marcada. E o Simon ficou meio perdido agora nesses 2 últimos minutos, que a jogada se processar no meio campo, ele ficou sem saber, parecia um toureiro tentando sair fora do touro. Aí o Marcelo, tudo ok com ele, vai para a área o Marcelo. Vamos para a cobrança da falta, vai o Elivelton. Vai lá o Marcelo para tentar o cabeceio, o Gotardo também. O Gotardo se enroscou. Veja aí o Marcelo Jean reclamando, o Gotardo reclamando, veja o Gotardo reclamando de um puxão do Galvão. Do Mauro Galvão na disputa lá no interior da área. Mas é aquela disputa normal de área, né? Todo mundo encosta em todo mundo, é normal. Aí o lateral para o Cruzeiro. Está jogando o Cruzeiro. O Luizão foi a 5 gols na Taça Libertadores. Ele é o vice-artilheiro da competição. O artilheiro é outro brasileiro, Sérgio João, que joga no Bolívar. É o campeão boliviano, que continua, inclusive, na Libertadores.
Olha a tentativa do cruzamento aí. Vai jogando a equipe do Vasco. O Sérgio João tem 7 gols na Libertadores. O Bolívar que enfrenta o Bucaramanga, a equipe colombiana, nesta fase de oitavas de final da Taça Libertadores. Aí a recuperação do Marcos Paulo. Maricá foi a falta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Raider 98. De férias para seus pés. Vai sair jogando aí o time do Vasco. 1 a 1 é o placar do jogo. Está marcado o impedimento pelo Simon. Daqui a pouco, Dona Flor e seus 2 maridos. Aí o Pedrinho. Felipe. Jogada com o Marcelo. Aí o Ricardinho. Aí o Cruzeiro. Jogo de marcação forte. Jogada no comando, Marcos Paulo. Aí o garoto que é revelação, é prata da casa, como se diz no futebol. É criado no próprio Cruzeiro. É um garoto de 20 anos e se destacou na última Copa, na última Taça São Paulo, quando o Cruzeiro ficou com o 3º lugar. Hoje ele realiza um sonho de jogar ao lado de seu amigo de infância da cidade de Passos, no interior de Minas, Ricardinho. Aí o Vasco, Nelson, Maricá. O Cruzeiro cerca bem, o Vasco encontra dificuldade de fazer essa passagem do meio campo para o ataque. Está difícil para o Vasco trabalhar a bola no setor de intermediária do seu campo de ataque. Olha só como o Vasco tem que recomeçar buscando sempre o jogo com os laterais. Foi o que pediu o Lopes agora há pouco. Felipe. O Wagner. Aí o Nasa. Pedrinho. O Gustavo encostou forte na marcação. Bentinho também a falta. Olha só o Bentinho. Fez a falta no Pedrinho. Aí o Nelson. Jogada com o Donizete. Foi o Gilberto. Elivelton. Sobra agora do Valdir. Hoje o Marcelo. Marcelo Paulista. Marcelo Digian. Jogada com o Bentinho. Experiência do Mauro Galvão. Só deu um toque para o Nasa. Felipe. Chegamos a 35 minutos. 1 a 1. Vasco e Cruzeiro. É a Taça Libertadores que você acompanha ao vivo pela Globo. Boa jogada do Pedrinho. Lançou o Marcelo. Valdir. Aí o Elivelton. Olha o Elivelton. Jogada com o Bentinho. Marcelo tenta se arrancar para a área. O Vasco volta e fecha. Tem 5 homens do Vasco marcando os 3 atacantes do Cruzeiro. Elivelton segura um pouco, espera a aproximação do Valdir. Faz o passe, Marcelo na área. Aí o cruzamento. Chega o Felipe completando a jogada com o Luizão. Volta para buscar o jogo, Luizão. Pedrinho. De novo o Luizão. Passa o Donizete na direita. Vamos ver. É para ele. Wilson Gotardo vai bem. Você decide. Amanhã, depois de Por Amor. Aí o Ricardinho. Marcação boa, precisa do Nasa. O Cruzeiro está jogando aqui, é líder do Campeonato Mineiro. Tem 33 pontos. O Atlético passa por um momento difícil. E olha o que aconteceu com o Atlético. Jogou contra o Piranga no Mineirão e venceu por 2 a 1. Boa vitória do Atlético. Jogo duro para o Atlético. Não está fácil a vida para o Atlético, não. Mas é um grande do futebol do Brasil. Vai se recuperando. Tem muita história o Atlético também. Com esse resultado, o Atlético praticamente garante classificação para a fase seguinte do Campeonato Mineiro. E falando do Vasco, domingo tem a decisão da Taça Guanabara no Estadual do Rio, no Campeonato Carioca. O Vasco tem um ponto de vantagem em relação ao Flamengo, portanto, 2 pontos de vantagem, portanto, joga pelo empate domingo no Maracanã. Rio de Janeiro respirando o clima desse grande clássico. O Vasco numa semana dividida, complicada, porque tem esse clássico de muita rivalidade que vale a Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Estadual. Vai jogando aí o time do Vasco. Enquanto São Januário recebe um grande público, algo em torno aí de 16, 17 mil pagantes. Pouco mais de 900 pagantes no jogo do Atlético no Mineirão. Aí o Wagner, o lance. E a falta sobre ele. Ele abre os braços, reclama a falta do Marcelo. Jean vai tomar o primeiro cartão amarelo do jogo por esta falta. Olha só no detalhe. É o primeiro cartão amarelo do jogo para Marcelo. Veja por outro ângulo, por outra imagem para você. Olha só a falta.
Usou até um pouco da mão esquerda. Ali o Marcelo puxando o pé do Wagner. Cartão bem aplicado, Zé Roberto Reitz. Cartão bem aplicado e ele tentou ainda dar a vantagem, mas o desequilíbrio do jogador foi total, bem aplicado. 6 faltas cometidas pelo Vasco, 12 do Cruzeiro. O dobro, portanto. Já é a barreira do Cruzeiro. Vamos para a cobrança de falta. Olha lá o Wagner para fazer a cobrança. Ele pega bem. Vai para a bola, é o Pedrinho. Bonito Dida. Segurou, largou. Recuperou o Dida. Deu susto na torcida do Cruzeiro. Aí o Dida. Aí a briga do Erivelton. E a falta. Está marcada a falta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Você está revendo o lance e a falta em favor da equipe do Cruzeiro. Marcelo dominou mal agora. Lateral para a equipe do Vasco. E tem um detalhe, você observa que as bolas estão saindo muito compridas, se perdem nas laterais. Eu acho que essa bola está muito dura, pelo som que eu estou percebendo aqui de cima, ela está correndo demais. Por isso está dificultando esse domínio do jogador. No chute a gol, 2 do Vasco contra 5 do Cruzeiro. Mano, o Nasa ficar, isso é que eu quero! Lateral para Solta bem o Felipe e o Nasa fica! Solta bem o Maricá e o Nelson fica! Para usar o Felipe, para encostar o Nazi e para usar o Maricá. Está pedindo o Antônio Lopes. Olha ele aí. Olha o Felipe. Levantamento com o Luizão. Bola passa. Donizete não conseguiu fazer o domínio. Quando a bola tocou no terreno, saiu. Donizete se enrolou para fazer o domínio. De novo o Luizão. Aí o artilheiro do Vasco. Desarmado pelo Gotardo. Tem gol na Taça Libertadores. Em Montevidéu. Nacional faz 1-0 em cima do Grêmio. O Grêmio, que é outro representante do Brasil. Você está revendo a falta sobre o Valdir, cometida pelo Nelson. Já você vai ver o gol do Nacional. Vai vencendo o Grêmio por 1-0. Tem o jogo da volta, né? E o Grêmio é um outro brasileiro copeiro, como a gente costuma dizer na linguagem do futebol, né? Copeiro. E nessas competições de 2 jogos para resolver a classificação, Cruzeiro, Grêmio, tem muita tradição. Chegamos aos 40. 1 para o Vasco, Luizão. 1 para o Cruzeiro, gol do Marcelo. Rubens Sousa, veterano Rubens Sousa, passagem marcante pelo futebol da Itália, especialmente pelo Inter, hoje time do Ronaldinho, está jogando no Nacional, é uma atração desta Taça Libertadores. E o De Leon é o técnico do Nacional. Hugo De Leon, passagem marcante pelo futebol brasileiro. Grandes times, Santos, Corinthians, futebol do Sul com o Grêmio. Aliás, foi campeão da Taça Libertadores jogando pelo Grêmio. Olha a tentativa do Wagner, a sobra. Experimentou, a bola foi pelo alto. Vamos então ao gol de Montevidéu com a narração de Paulo Brito. Vamos tentar na cobrança de falta. Bateu na trave, feito! Gol! Com moral, Rubens Sousa. Com a esquerda, tirou até a chuteira para comemorar. Linda cobrança de falta. É a Taça Libertadores, etapa de 8avas de final. Aí o Marcelo. É Juventinho no detalhe. Mais atrás com o Valdir. O Marcelo Digian. E o Gilberto. Apresenta-se para o jogo lateral do Cruzeiro. Sobe bastante. Olha a tentativa do Gilberto. Chega bem o Mauro Galvão. Que saber de brincadeira não. Vamos ver o Wagner. Protege. Passa no vazio, vai o Gilberto, Wagner aperta e a bola vai saindo em lateral. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Brahma Guaraná, vai dizer que você não gosta. Olha o Cruzeiro com o Gilberto, saiu na frente do Germano, o Carlos Germano. O Gilberto tentou fazer o domínio, aí perdeu o controle e o Carlos Germano ficou com ela. Se solta o Cruzeiro nesse final de primeiro tempo. 42 minutos, 1-1 é o placar do jogo. Ricardinho. Marcelo, de novo Ricardinho, tem o Erivelton, é para ele de longe Carlos Germano. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Polo Classic, sucesso no mundo, sucesso no Brasil. Aí o Maricá, como quer o Antônio Lopes. Donizete, a marcação do Valdir.
Daqui a pouco no show do intervalo, gols internacionais, os gols do jogo de São Januário, o gol por enquanto do jogo de Montevidéu para você e muitas outras atrações. Aí o Wagner, Nelson. Veja como o Vasco tem dificuldade nessa passagem do meio para o ataque. Falta um pouco de criatividade. A mão está desfalcando o time. E o Juninho também, né? O Juninho deve voltar no domingo no jogo com o Flamengo, deve ficar no banco. Aí a tentativa do Géder. Aí vem o zagueiro. Garoto Géder, joga no vazio. Aí o Valdir. Sobra de Nasa. Vai jogando com o Felipe. Aí o lateral do Vasco, tem o Pedrinho no alto à esquerda. Jogada com ele. Marcado pelo Gustavo. Hoje o Pedrinho. Felipe. Aí o Nelson. Jogada com o Maricá. Trabalho do Donizete. Marcado pelo Elivelton. Valdir também encosta o levantamento. Veja o Pedrinho. Ela sobra com o Gustavo. Não tem pressa não. Tenta sair jogando o Cruzeiro. Mais uma vez aí o Antônio Lopes. Normalmente ele só vai para o banco no segundo tempo. Antecipou a sua ida para o banco nesse jogo contra o Cruzeiro. Felipe. Aí o Vasco. Tudo igual em São Januário 1-1. Chegou bem o Marcelo de Jean. Para o outro Marcelo. Ricardinho. Bentinho. Tentou no Marcelo. Ouve o toque. Ouve o toque. Toque do Nasa. A falta. Aí o Levir Coupe. Participando também de forma intensa do jogo. Aí você vê o toque do Nasa. E a falta marcada pelo Carlos Eugênio Simon. Termina o primeiro tempo em Montevidéu. Nacional vencendo com o gol do Rubens Sousa que você viu há pouco. Vai vencendo o Grêmio. Nesta fase de oitavas de final da Taça Libertadores. Vai jogando o Nelson. 45, 1 Vasco. Luizão, 1 para o Cruzeiro. Aí o Felipe. Luizão marcou para o Vasco e Marcelo para o Cruzeiro. Jogada do Mauro Galvão. Veja como vai o Mauro Galvão se apresentando para ajudar a criar jogadas. A fazer a passagem. Aí o Livelton. Recuperação é boa. Livelton é um jogador taticamente muito importante, né? Recuperação do Luizão. O lance é bom. Pedrinho na área para o Donizete. O corte sobrou no Mauro Galvão. Na disputa com o Marcos Paulo. Mauro Galvão ficou pedindo um possível toque do Marcos Paulo. Vem o Vasco de novo. Bola com o Felipe. Aí Pedrinho. Donizete vai para a área. Wagner também. Pedrinho, levantamento. Aí o Luizão. A bola desviada. Gilberto em escanteio. É pressão do Vasco. O lance anterior. Bateu ou não na mão do Marcos Paulo? Agora, para você não. Pressão na coxa. Olha só, ele está com a mão posicionada um pouquinho atrás da coxa. Para tirar a sua dúvida. Eu interpretei desta forma. O Rádio fala já já. Nos escanteios, 3 para o Vasco, 2 para o Cruzeiro. Houve absolutamente nada. Bola na coxa. Vamos para o escanteio. Vai o Pedrinho na cobrança. Atenção, aí o levantamento do escanteio. Bola desviada para o Wagner. Atenção, emendou. Luizão tocou para trás. Aí o Géder na área. E o Gustavo com ele. Sai jogando o lateral do Cruzeiro quando apita Carlos Eugênio Simon. Termina o primeiro tempo em São Januário. De 1 para o Cruzeiro. Gol de Marcelo de pênalti. 1 para o Vasco. Gol de Luizão. Renato Ribeiro e Fernando Rocha, os repórteres da Rede Globo. Aqui com o Wagner. Wagner, o que faltou para o Vasco para ele conseguir sair desse primeiro tempo com um resultado parcial de vitória? Estamos trabalhando, acho que só falta um pouco, um pouco de atenção, isso é normal que você fala, para que a gente já acompanhe, sabendo que ele sempre vem fazer 1-2, para a gente possa acompanhar, para que eles não tenham toda hora essa chance de fazer gol, né? Mas agora acho que segundo tempo a gente vai esfriar a cabeça, vamos conversar, vamos acertar para que a gente possa voltar tranquilo e aí tentar reverter o quadro. Tá aí o Wagner, Fernando Rocha. Bom. Aí o Carlos Eugênio Simon. O Valber estava no aquecimento. O Vasco da Gama volta para o segundo tempo. E o Valber está no campo, né? Vai entrar para dar um pouco mais de criatividade.
nesse time do Vasco. Nesse instante, está sendo respeitado 1 minuto de silêncio em São Januário. E o Valber entrou em lugar do Nelson. Aí você vê o Valber. Com a número 18, o Valber. Marcelo e Bentinho, os atacantes do Cruzeiro. Carlos Eugênio Simon vai autorizar. Nesse instante ele autoriza. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo em São Januário. De 1 para o Vasco, Luizão, 1 para o Cruzeiro, Marcelo. 1 minuto de silêncio foi uma homenagem à morte do senador Humberto Lucena. É a Taça Libertadores da América para você. Em Montevidéu, o Grêmio empatou com o gol do Guilherme, revelado pelo futebol do interior de São Paulo, pelo Marília. Depois passou pelo São Paulo, pelo Raio Vallecano. Futebol na Espanha, voltando para o Grêmio. É um artilheiro, o Guilherme. Aí o Nasa. Felipe. Pedrinho. Segundo tempo começando em São Januário. Com o lance do Felipe. A marcação do Ricardinho e a falta sobre o Felipe. Você decide amanhã, depois de Por Amor. Veja a tentativa do Felipe, como ele foi puxado. E a falta foi bem marcada, cometida pelo Ricardinho. Aí o Valber. É muito habilidoso o Valber. Tentativa do Lopes de melhorar a criatividade no meio-campo do Vasco. O Cruzeiro voltou com o mesmo time. Está empatando fora de casa. Aí o Felipe, a bola toca no Simon. Sobra com o Pedrinho. Jogada com o Valber. Veja o Maricá, apresenta-se para o jogo. Bom lance com o Wagner. Passa o Maricá, bola tocada pelo Gilberto. Aí o lateral. O Wagner. De novo o Wagner. Aproxima-se o Valber. Veja a marcação. O Wagner fica no chão. A falta sobre ele. Cometida pelo Elivelton. Aí o Wagner. Veja como o Elivelton chega. Faz uma tesoura sobre o Wagner. Pedrinho. Olha o Vasco. Marcado pelo Ricardinho. Aí a jogada com o Felipe. Veja onde está o Luizão. Saiu da área. Recebeu na esquerda. Tem o Donizete. E o Marcelo vai bem. Um toque nela em escanteio. Ou lateral. A bola saiu pertinho ali. A marca do escanteio. Vamos ver o que marcou o Simon. Lateral apenas. Veja aí o Gotardo. De novo o Felipe. Tem o Pedrinho. Jogada em cima do Gustavo. Lateral do Cruzeiro. Faz antecipação e o sai jogando. Veja o Marcos Paulo. O Wagner recuperando para o Vasco. Felipe. E a marcação do Marcos Paulo. Jogada no Pedrinho. Encosta o Gustavo. Vai o Ricardinho. Ricardinho corre muito. É um volante que não dá espaço. Acaba fazendo a falta sobre o Pedrinho. Vasco tem pressa. Aí o Wagner. Perdeu a recuperação do Valdir. Aliás, do Gotardo. Bom lance com o Elivelton. Encosta o Bentinho, recebe. Tem o Marcelo pelo comando. Tem o Bentinho no Marcelo. Bentinho fica marcado por 3 jogadores do Vasco. O Cruzeiro tem que recomeçar com o Valdir. Gilberto. Elivelton e Gilberto. Bom lance, a marcação e o Jeder despachando para o contra-ataque com o Donizete. Hoje o Valdir na marcação. Aí o Donizete. Ricardinho. Simon entendeu que foi só na bola o juiz do jogo. E vem o Cruzeiro. Ricardinho com o Bentinho. Com o Gustavo na direita e apenas o Marcelo pelo comando. Veja aí o Gustavo. De novo o Bentinho. Jogada com o Marcelo e a falta de Mauro Galvão. Por trás chegou o Mauro Galvão fazendo a falta sobre o Marcelo. Olha para você por esta imagem. Exatamente a visão de trás. A falta aconteceu, não, José Roberto Reit? A falta foi clara, como havia, na minha opinião, tido a falta anteriormente em cima do jogador do Vasco da Gama, que o Simon não marcou. Vamos para a cobrança de falta. Aí o time do Cruzeiro posicionado, vai o Elivelton. O Valdir fica um pouco mais atrás também, posicionado para fazer a cobrança. Bentinho vai para a área. Aí o Gotardo também na área, o levantamento direto. Carlos Germano foi bem no cantinho direito. Copa 98, a Globo é mais Brasil.
Cerveja Kaiser, bola no pé e Kaiser na mão. Vai jogando mais uma vez o time do Vasco. Aí arrancada com o Pedrinho, bom lance. Gustavo chega, vai na marcação, a antecipação é boa. Jogada com o Elivelto, pé direito do Elivelto. O Elivelto tá esperto, né? Movimenta-se por todo o campo. Veja o Marcelo, volta, briga, perde para o Donizete. Olha o Luizão, vai pela direita, Donizete caminhou a bomba e a bola foi pela linha de fundo. O Luizão ficou reclamando, Donizete poderia ter tocado, preferiu o chute direto. Olha só, por esta imagem, de trás do gol para você. Aí o Donizete, apenas o tiro de meta para o Cruzeiro. Cruzeiro e Vasco se enfrentaram 2 vezes em confrontos pela Copa Libertadores da América. E olha, o Cruzeiro nunca perdeu para o Vasco em jogos da Libertadores. Vamos mais uma vez aí com o Cruzeiro. Bentinho, Gustavo. A jogada do Valdir. Ficou pedindo a falta ali o Gustavo, no toque do Valdir. O Valdir colocou na frente. E o Vasco sai jogando. Este é o terceiro jogo entre eles. Os outros 2 jogos, um empate e uma vitória do Cruzeiro. A Libertadores de 75, a primeira Libertadores disputada pelo Vasco e a segunda pelo Cruzeiro. 3-2 no jogo de Minas, 1-1 em São Januário. Aí o Bentinho pedido. Ele até tentou voltar para receber, mas o lance foi tão rápido que o José Carlos de Oliveira não teve dúvida em marcar o impedimento do Bentinho. Aí o Vasco, aí o Felipe, levantamento forte, Dida acompanha, a bola vai pelo alto, apenas o tiro de meta. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Aider 98, de férias para seus pés. Aí o Dida para a cobrança do tiro de meta. Aí o Marcelo em profundidade, Mauro Galvão, boa antecipação. Para você navegar pela internet, saber tudo que se passa, Copa da França 98. Olha aí o site, o endereço da Globo para você na internet, www.globonacopa, tudo junto, .br, www.globonacopa.com.br. É o endereço das organizações Globo, na internet para você. Olha o Antônio Lopes gritando com o Luizão. Tinham dois do outro lado, Luizão. É o Antônio Lopes, técnico do Vasco. Está caído o Ricardinho, bem no centro do campo, levanta-se. Está tudo bem com o Ricardinho. Chegamos a 7 minutos de partida nesse segundo tempo. Luiz Roberto, aqui o Antônio Lopes, saber o que ele pretende aí com o Valber no lugar do Nelson. Uma qualidade maior técnica, né? Que o Nelson errou muito na parte técnica. Passos longos, passos curtos, errou muito. E com o Valber melhora um pouquinho a qualidade técnica. Aí o Marcos Paulo tenta sair jogando. E aí o Valber. Exatamente como aconteceu em todo o primeiro tempo, o problema do passe do meio para o ataque do Vasco é o que tenta corrigir em seu time o Antônio Lopes. Aí o Wagner, bom lance, hein? Muito rápido. Marcação do Valdir. Gotardo, recuperação do Wagner. Botou na frente, agora tentou o corte, vai o Marcelo. Vem o Marcelo Paulista, o Marcelo Dian, para fazer o corte. De novo o Vasco, de novo no Valber. Passe à direita com o Maricá. Marcação é do Gilberto. Donizete e Luizão na área. Maricá tenta chegar no fundo. Aí o Gilberto desvia. Lateral para a equipe do Vasco, 1-1 é o placar do jogo. No banco do Cruzeiro, todos os jogadores no aquecimento. E de novo o Ricardinho no chão. Ele abaixa ali a meia da perna esquerda, leva a mão ao tornozelo esquerdo e vai ser retirado pela maca. Os jogadores do Cruzeiro no aquecimento. Está apenas começando o segundo tempo. De 1 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. Aí o Oliver Coupe todo preocupado. Seu time vai conquistando um grande resultado por enquanto em São Januário. É o jogo da volta no Mineirão ainda este mês. Lembrando que em Montevidéu o Nacional vai empatando com o Grêmio. Fez 1-0 o Nacional, Rubens Sousa, o Grêmio empatou com o Guilherme. O jogo também lá está no segundo tempo. Enquanto você vê o Dida
Na expectativa da sequência da jogada. Lateral para o Vasco. Está lá o Maricá para fazer a cobrança. Donizete devolvendo o Maricá. Vamos ver o que vai fazer o Maricá. Aí o Valber. Felipe. Aí o Felipe. Aí o Donizete pelo comando. Fica o Pedrinho à esquerda. A marcação é do Ricardinho. Jogada é com o Pedrinho. Sai o Marcelo. Vem na marcação. Ele consegue tocar. Boa bola no Felipe. A devolução. Luizão. Olha onde está o Luizão. Jogada com o Donizete. E aí o Elivelton. Joga no vazio. Para ele mesmo. A velocidade não dá. E aí o Jeder. Marcelo não dá espaço. O Vasco até para sair não tem espaço. A marcação do Jeder. Lateral para o Cruzeiro. Copa 98. O adubo é mais Brasil. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Chegamos aos 10 minutos. 1-1 em São Januário. Luizão marcou para o Vasco e Marcelo para o Cruzeiro. O Marcelo, atacante. Esse aí que estava com a bola era o Marcelo Paulista. Marcelo Dian. Aí Valdir. Falta de Luizão sobre o Valdir. O meio-campo Ricardinho está sendo atendido na beira do gramado. Ele sofreu uma torção forte no tornozelo, mas acredita que pode continuar na partida. O vencedor de Vasco e Cruzeiro desse confronto enfrenta o vencedor de Aliança ou Peñarol, ou o Grêmio. E na próxima fase, se nós tivermos equipes do mesmo país, acontece o confronto. Ou seja, na Libertadores a gente chega na semifinal com 4 países diferentes. Eles têm que jogar entre si até a fase de quartas de final. Por isso que, inclusive, Vasco e Cruzeiro já estão jogando nesta fase, porque nós temos 3 brasileiros na Taça Libertadores. Aí o Mauro Galvão. O Valber, o Wagner. Tentativa no Maricá. Aí o Gilberto. Marcos Paulo. Aí o Valdir. Tenta arrancada o Valdir. Tem o Valber na marcação. Valdir passa mal. Felipe. Luizão. Donizete vai pelo comando. Pedrinho vem pela esquerda. Luizão busca o lance individual. Mostra também a habilidade. Aí o Luizão. Jogada no Pedrinho. Tem o Donizete. É pra ele. Girou o corpo e emendou. Gol! Do Cruzeiro, um golaço do Vasco da Gama, lindo lance de Luizão para Pedrinho, aí o passe perfeito, Donizete gira o corpo, veja por esta imagem, no cantinho é sair para o abraço, Donizete número 7, 12 minutos, segundo tempo, vira do Vasco em São Januário, Donizete é o segundo gol dele, a Libertadores 98 em 6 jogos. 2 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. Que lindo gol do Donizete. Esse foi o 5º dele com a torcida do Vasco. É a festa da torcida do Vasco. Bonito. Clima muito legal em São Januário. No chutes a gol, 6 do Vasco, 7 do Cruzeiro. Vasco vira. 13 minutos, aí o Donizete, autor do gol. 5 gols na temporada, vai se encontrando com a torcida do Vasco. E logo após o gol, o técnico Levir Coupe resolveu mexer. Não deu mesmo para Ricardinho continuar. E ele vai ser, já foi aliás, substituído pelo jogador Caio, com a camisa número 16. Portanto, Caio entrando no Cruzeiro com a 16. Aí o Pedrinho. Veja como é importante a questão que envolve o volante, né, no futebol. Ricardinho ficou machucado, a facilidade que o Luizão teve para penetrar pelo meio, driblando, fazer o passe para o Pedrinho, aí o gol do Donizete. Pode até ser uma coincidência. Mas o futebol competitivo, como está hoje, o jogador de marcação acaba sendo fundamental, alguns segundos podem ser fundamentais. Olha o Donizete aí de longe, tira! Um tapinha nela, o Donizete leva as mãos na cabeça. Entrando o Caio no time do Cruzeiro nesse instante. Fez o aquecimento lá correndo.
Caio é um jogador de 29 anos, ele veio da Portuguesa e também passou pelo futebol japonês. Com a Portuguesa foi vice-campeão brasileiro em 96. O gaúcho, Caio, revelado pelo futebol do sul do Brasil, pelo Grêmio. E já é o Marcelo Jean. Vamos para o escanteio, aí o Felipe. Hoje o levantamento. Olha a sobra, tentou o chute, o Maricá chegou para fazer o corte, o Gotardo. Veja de novo o gol do Donizete, por outra imagem para você, no cantinho do Dida, em todos os detalhes, as emoções da Libertadores. E a festa da torcida do Vasco. Não é mole não, aqui no Rio, ninguém ganha do Vascão. É o grito do torcedor do Vasco, é a festa do futebol brasileiro. E a Libertadores é um torneio muito especial. Por isso essa importância, por isso a participação intensa do torcedor. São 39 anos de história. Quem vencer vai disputar o título mundial em Tóquio. Chegamos a 15 minutos. 2 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. É o Carlos Germano. E no jogo de Tóquio, para o Carlos Germano, no jogo de Tóquio, nós teremos o campeão da Libertadores contra Real Madrid ou Juventus da Itália. O Real Madrid empatou hoje com o Borussia em 0-0, havia vencido 2-0 em Madrid, está na decisão, enquanto que o Juventus perdeu 3-2 para o Mônaco em Mônaco, mas havia vencido por 4-1, está na decisão, que acontece em Amsterdã no dia 20 de maio, lá no estádio Arena, que é do Ajax. Vem aí o Vasco. Aí Wilson Gotardo mostrando a raça cruzeirense. Tocando a bola em escanteio. Vasco vai vencendo por 2-1. Cruzeiro é time copeiro. Jogo de Libertadores. Ninguém vence antes da hora. É preciso muita atenção. E, detalhe importante, a diferença de gols é fundamental, né? O saldo de gols no confronto é fundamental. Vamos para a cobrança do escanteio. Aí o Pedrinho, levantamento. Bebeu o Marcos Paulo. Elivelton vai para completar. A disputa do Maricá. Veja a sobra do Wagner. O chute do Felipe, a bola sai resvalada. O Caio vai saindo pela linha de fundo. Aí o Felipe. O Vasco se aproveita do momento. O Cruzeiro precisa de muita concentração para sair desse momento de sufoco. Quando o Vasco faz 2-1, joga bem. É um jogo indefinido, é verdade. Vamos à cobrança do escanteio para o Vasco. Vai o Wagner. Aí o levantamento. Aí o Dida. Vem para fazer a defesa. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brahma Guaraná. Vai dizer que você não gosta. Luizão brigando muito. E acabou ganhando o lateral. Veja de novo o lance. Ele marcou a falta, na verdade, o Simon, cometida pelo Bentinho sobre o Luizão. Andou bem o Simon? Isso é perfeito, porque o Bentinho foi em cima do corpo do Luizão, a bola já estava um pouco fora da disputa e ele pegou precisamente o lance. Está jogando o Caio. Marcos Paulo. É a jogada com o Gilberto. Mais atrás, Valdir. Tentou a devolução do Gilberto. Com antecipação do Wagner, tentou no Valber. Aí o Elivelton. A falta cometida pelo Valber sobre o Elivelton. Vale? Realmente o juiz da partida em cima, marcando. Olha só, a disputa. Eles se estranharam ali, José Roberto Reis. E o Simon tem essa característica, ele está sempre próximo da jogada e evita que o jogador reclame. Até quando ele se equivoca, o jogador fica inibido. Pois é, você viu de novo. Empurrão para lá, empurrão para cá. E ele marcou a falta. Aí o Gilberto. Jogada com o Elivelton. Bom lance no comando. Chega bem o Cheder. Joga no vazio com o Maricá. E aí a falta. Dona Flor e seus 2 maridos. Daqui a pouco, depois das emoções do futebol. É a falta sobre o Maricá. Chegamos a 18 minutos. Eu disse no primeiro tempo que o Vasco participa de sua 5ª Libertadores. O Cruzeiro participa de sua 7ª Libertadores. O Cruzeiro tem muita história para contar em Libertadores. Pra você ter uma ideia, o Vasco jogou com o jogo de hoje, está jogando
sua partida de número 35 em Libertadores. E o Cruzeiro a sua de número 65. Isso conta muito. É muita experiência. Praticamente o dobro de partidas. Por isso que o Cruzeiro é tido como um time copeiro. Capaz de reverter situações as mais difíceis. Aí o Marcos Paulo. Tentou no Bentinho, vai bem o Valber. Aí o Valber. Mostra a sua habilidade. Olha o Valber. Sabe o Valber em Donizete. Marcado pelo Gotardo. O Luizão pelo comando. Donizete. Procura a virada mais forte com o Pedrinho. Tenta evitar a saída. Faz o domínio. E a bola saiu em lateral para o Vasco. Entendeu o Simon. O assistente ficou na dúvida. O José Carlos Oliveira marcou a saída, mas não apontou o lado. Olha só. Pedrinho domina. Agora o toque do jogador do Cruzeiro. E por isso o lateral para o Vasco. Aí o Luizão. Muito forte, espaço para o Dida. Vai sair jogando para o Cruzeiro. Chegamos a 20 minutos. 2 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. E virado ao Vasco, Luizão e Donizete. Marcelo, centroavante, marcou para o Cruzeiro. Aí o Jeder. Manda para o ataque para o Wagner. Muito forte, a bola vai passando, vai o Donizete. Pega bem o Marcelo de Jean. E o Valber. Entrou bem no jogo o Valber. Cadenciando, passando certo no meio campo do Vasco. Veja o Luizão. O Cruzeiro mexeu no time. Entrou o Caio, esse que está brigando aí. E perdendo a jogada para o Pedrinho, que sofre a falta do Marcos Paulo. A mesma tentativa, né, do Bebê Cup. Aí o Pedrinho, olha só como acontece a entrada do Marcos Paulo. Dá o rapa no Pedrinho e a falta. Na mesma situação, o Caio entra. O jogador mais de ataque, encosta muito no ataque para dar mais criatividade ao time. Está perdendo agora por 2-1. Aí o Elivelton. E a falta. Jogadores do Vasco ficam reclamando. Você vê a disputa de bola do Maricá e a falta marcada para o Cruzeiro. Aí a tentativa na esquerda para o Luizão. Aí a jogada com o Caio. Aí o Cruzeiro de novo. Jogada Bentinho. Gilberto. Elivelton. Tentou a devolução do Gilberto e a falta. Na passagem aconteceu a falta sobre o Gilberto. O Carlos Eugênio Simon marcou a falta. É para o Cruzeiro. Chegamos a 21 minutos do segundo tempo em São Januário. Aqui o Vasco vencendo 2-1. Em Montevidéu, Grêmio e Nacional empatam em 1-1. É o levantamento para o Marcelo. O Carlos Germano bem. Tenta colocar o time no ataque, no contra-ataque. Veja o Valdir. Maricá faz a cobertura, faz a proteção, chega bem o Jeder. Aí ele está jogando. Felipe, 22 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco, Dona Flor e seus dois maridos. Aí o Pedrinho. O Wagner. Aí o Donizete na direita. Está com ele. Valdir apertou a marcação do Donizete. Em cima do Donizete, devolução. Wagner, um chute, apenas o tiro de meta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Polo Classic. Sucesso no mundo. Sucesso no Brasil. Aí sai jogando o Dida. Com Cerro Porteño, América de Cali, Nacional e Grêmio, Colón da Argentina e Olímpia do Paraguai, Bucaramanga da Colômbia e Bolívar da Bolívia, América do México e River Plate da Argentina, Barcelona do Equador e Colo-Colo do Chile, Aliança Lima e Peñarol do Uruguai, Vasco e Cruzeiro são os confrontos da fase oitavas de final da Taça Libertadores. Deveremos ter um outro confronto brasileiro na próxima fase. O Grêmio vai empatando com o Nacional, um grande resultado. Vai decidir em Porto Alegre, em casa, aí é páreo duro, é outro time copeiro. Aí o vencedor do confronto, Vasco e Cruzeiro, enfrentará o Grêmio na próxima fase. Aí o Caio, tabela com o Marcelo. Arrancou o Bentinho, o Caio, cruzamento. A volta no Caio de novo. E o Valber vai, domina, ergue a cabeça, sai jogando. No Wagner. Boa jogada com o Donizete. Mas o Valdir na marcação do Donizete. Acho que os jogadores do Vasco
Não colocaram velocidade neste contra-ataque. Aí o lance do Valber. Ficou o passe para o Pedrinho. Tá jogando o Gustavo. Aí o lateral do Cruzeiro. Jogada com o Caio. Bentinho. De novo o Caio. Mais atrás com o Valdir. Aí o Marcelo pelo comando. Tentativa no Marcelo. Aí o Carlos Germano apenas acompanha e o tiro de meta para o Vasco. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser. Bola no pé e Kaiser na mão. – 24 minutos e meio. Segundo tempo, São Januário. O Vasco vai vencendo 2-1. É jogo de abertura da etapa oitavas de final da Libertadores. Olha o Donizete, arranca, tem o Luizão pelo comando. Ele ficou pedindo um toque do Valdir. O Valdir que está marcando. A chamada marcação individual, o Donizete, no segundo tempo, especialmente depois do gol, né? Na hora do gol, o Valdir nem poderia ficar só no Donizete, porque o Ricardinho machucado não compunha o time. Ele ficou reclamando um toque aos 25 do segundo tempo, Vasco 2-1. E o técnico Levi Coupe se prepara agora para fazer uma alteração. 2 atacantes devem entrar. Fábio Júnior e Alex Alves. Fábio Júnior, que é uma sensação no Cruzeiro. Mais uma revelação, enquanto que o Vasco aperta. Olha o Pedrinho, recebeu na frente, vem o Vasco, Pedrinho, muito forte. Apenas o tiro de meta para o Cruzeiro, leva as mãos à cabeça. O Pedrinho. E o Alex Alves é aquele atacante. Olha o lance de novo, o chute pelo alto. Nessa imagem de trás do gol para você. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Raider 98, de férias para seus pés. E aquele lance que o Donizete ficou reclamando, vamos tirar aquela dúvida? Olha o lance para você. A marcação do Gotardo, o Valdir acompanhando, o chute, a bola toca realmente na mão do Gotardo. Veja o Valdir mais atrás, o toque foi do Gotardo e a interpretação é do José Roberto Wright. Não houve a intencionalidade do Gotardo em levar a mão na bola. A bola vem em direção à mão dele, ele deslocava-se praticamente de lado, quase de costas. Não houve intenção, não houve absolutamente nada. Confirmando então a alteração, saindo do time Bentinho com a camisa número 7 e Elivelton para a entrada de Fábio Júnior com a 18 e Alex Alves com a 17. São duas mudanças importantes no time do Cruzeiro. Aí o Alex Alves é um jogador de muita velocidade, revelado pelo Vitória da Bahia, o Alex Alves, que entra com a 17 em lugar do Elivelton. Ele foi revelado pelo Vitória, foi para o Palmeiras, com passagem pela Portuguesa e agora no Cruzeiro. Muita velocidade tem o Alex. E o Fábio Júnior, número 18, que vai entrando no time em lugar do Bentinho. É uma revelação do Cruzeiro e entra aí para tentar completar as jogadas, para concluir as jogadas. Ou seja, com a entrada do Fábio Júnior 18 em lugar do Bentinho 7 e também do Alex Alves, o Levi Coupe vai pro tudo ou nada. Vai para tentar empatar o jogo. Aí o Alex Alves com velocidade, é muito rápido. Fez o corte. Abertura do Felipe precisa. Vai jogando o Vasco da Gama. Realmente o Nazi e o Felipe se entendem bem por aquele setor, né? Vem outra vez o Cruzeiro. Mauro Galvão tenta colocar o time no campo de ataque, não dá. No contra-ataque não dá. Aí o Marcos Paulo virando para o Gustavo. Jogada com o Marcelo. Mais atrás Caio. Alex Alves no comando. Também o Fábio Júnior. Faz o passe curto para o Marcelo. Aí para o Fábio Júnior. Acabou de entrar no jogo. Recebe na direita. Alex Alves na área. O levantamento. Aí o Alex Alves quase que ele consegue tocar de cabeça. A marcação do Jeder foi em cima para evitar a cabeçada do Alex Alves. O Leviro acredita na possibilidade do time empatar o jogo, embora a diferença de gols seja critério de desempates nesta fase da Taça Libertadores. Aí o Fábio Júnior. Caio. Tentou para o Fábio Júnior. Aí o Felipe mostra a habilidade, vive um grande momento. Sai jogando para o Vasco. Felipe, que é um garoto revelado pelo Vasco, tem apenas 20 anos. Marcelo, Jean e Gotardo. 28 minutos. Dida. Mas perigoso. Foi convicto. Dida é verdade. Aí o Marcelo. Daqui a pouco, Dona Flor e seus dois maridos. Aí o Valdir. Gilberto. Alex Alves. Com velocidade o Alex.
o Gilberto, encosta, domina. Bom passe para o Marcos Paulo. Aí o Caio, olha, até chutar, tá distante, é verdade. Fábio Júnior. Aí o Fábio Júnior. Hoje o Pedrinho chega na marcação, cumprindo o seu papel tático no jogo. Tenta fazer a ligação para o contra-ataque. Bom lance do Pedrinho. Aí o Wagner. O Donizete mais à direita, o Luizão mais à esquerda. Wagner levou bonito. Assistência, o passe é bom, Luizão. Chegou para fazer o corte o Marcelo Digian. Está jogando mais uma vez o Cruzeiro. Já a substituição do Vasco, vai sair Maricá para a entrada de Vitor, camisa número 2. É o Antônio Lopes o tempo todo gritando com o time para usar o lado direito, né? Não funcionou legal essa subida do Maricá no jogo. Maricá é um menino, mas firmando aí no time do Vasco da Gama. E o Vitor é o lateral direito revelado pelo São Paulo, você conhece. Além da experiência que tem, é um jogador de muita velocidade. Olha que disputa, hein? O Wagner chegou apertando, o Caio foi em cima dele, o Simo marcou a falta sobre o Caio, né, cometida pelo Wagner, mas poderia ter marcado ao contrário também. Gustavo, Fábio Júnior, Caio, Gustavo, aí o levantamento, Carlos Germano acompanhando, a bola vai sobrando para o Maricá, que deve sair daqui a pouco. Maricá tenta a jogada no vazio. Tem ninguém do Vasco ali, só o Gilberto. A recuperação é do Cruzeiro. Aí vem o atual campeão da Taça Libertadores. De novo o Gilberto. O lateral. Carlos Eugênio Simos vai autorizar agora a entrada do Vitor no time do Vasco. Aí está o Vitor, que é campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, jogando ano passado. Na conquista do ano passado. E 2 vezes campeão da Libertadores pelo São Paulo. Veja o Vitor já na marcação. Olha o lance do Gilberto. Faz o levantamento, Alex Alves, Jéder. Olha, sobra com o Fábio Júnior. O desvio do Jéder foi preciso. Aí o Fábio Júnior. Marcação Felipe Naza, os dois sempre por ali. E a jogada com o Pedrinho. Felipe, Fábio Júnior, não tem pressa o Felipe, busca o Luizão, briga muito o Luizão. A disputa entre o Luizão e o Gotardo é muito interessante, é um duelo à parte desse jogo. Teoricamente o Luizão está levando a melhor, marcou um dos gols, né? E fez a jogada do segundo. Gilberto, 31 minutos, 2-1 Vasco, em Montevidéu, Nacional e Grêmio 1-1. De novo Fábio Júnior. Aí o Felipe na marcação. Veja o Fábio Júnior, vai passar o Gustavo. Ele prefere a jogada mais atrás com o Caio. Veja como o Vasco cerca bem. Tem dificuldade o time do Cruzeiro de trabalhar a bola. Aí tem que ser pelo lado do campo. Gustavo, levantamento. Carlos Germano, Copa 98. A Globo é mais Brasil. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Aí o Gotardo. Simon entendeu que foi na bola. A disputa com o Luizão. Eu também entendi que foi na bola. Lance limpo. Veja o Marcelo. Fábio Júnior. Bom domínio. Ali na meia-lua. Tenta tirar a jogada. Tentou fazer o passe, mas não deu para o Caio. Passava o Gotardo também curtindo uma de atacante. E aí o Vitor. O Valber. O Wagner e Valber. Aí o Felipe. 33 minutos, o Vasco já sente que pode cadenciar mais o jogo, né? Trocando passes, jogando com mais calma. É uma vitória, porque mesmo sabendo que o regulamento indica uma vitória, por exemplo, por 2 gols de diferença, 3-1, por exemplo, do Vasco, o Cruzeiro teria que vencer por 2 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Olha o Vasco aí, chegando, lance é bom, do Donizete, o Wagner passou e não tocou. A sobra de Vitor, Luizão e Pedrinho na área. O levantamento. Volta no Vitor. Aí jogou no vazio. Marcelo Digian, o zagueiro, sai jogando. Mesmo sabendo que uma diferença poderia ser mais confortável, mas se trata de um clássico, né? Não tem essa história. Vitória e vitória. É um jogo que envolve 2 grandes do futebol brasileiro. E olha, um jogo taticamente muito interessante. O Lopes teve uma participação importante na mexida com o Valber, dando mais criatividade ao time. Agora,
O Levi mexe no Cruzeiro, faz 3 alterações, o time fica mais ofensivo, tem coragem o Levi, poderia tentar segurar o resultado. Aí a falta do Caio sobre o Pedrinho. Luiz Roberto, daqui a pouco mais uma substituição no Vasco, vai sair Wagner, está cansado, para a entrada do número 26, Fabrício. Veja a falta mais uma vez do Caio. Chega atropelando o Pedrinho. As faltas cometidas, 16 pelo Vasco, 21 pelo Cruzeiro. E o Pedrinho vai para a cobrança de falta. Aí a preocupação do Dida. O Pedrinho pode experimentar, né? É distante, veja só por esta imagem. Olha o Pedrinho, solta a bomba, a bola toca na barreira. Sobra do Marcos Paulo. De novo o Pedrinho. Vitor. Vamos ver o Vitor. Marcos Paulo, levantamento direto para o Dida. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brahma Guaraná. Vai dizer que você não gosta. Outra vez o Cruzeiro. Alex Alves, Mauro Galvão com ele. Aí o Vitor. Saiu agora a renda em público aqui em São Januário. 16.347 pagantes para uma renda de R$ 77.065. Pois é, portanto, 16.347 pagantes em São Januário. Bom público. Promoção do Vasco. Com ingressos reduzidos. Preços reduzidos. Aí a falta sobre o Wagner. O reconhecimento do torcedor do Vasco para o Wagner. Claro, transferência. Voltando do futebol na Europa. Estava jogando no Roma. E, portanto, o Wagner sai para a entrada do Fabrício. Aí o Donizete. Luizão. Tentou chutar pro gol. Cortou o Gustavo. Ela voltou no Fabrício. Vitor. Aí o levantamento do Donizete. Foi bem, antecipou-se e tocou pela linha de fundo. Olha só, por essa imagem. Como ele faz a antecipação no Gustavo e toca para fora. Mais uma boa partida do Donizete. Portanto, confirmando a entrada do Fabrício. Que você está vendo aí com a número 26. Saindo Wagner, número 10. Olha o Galvão, o capitão do time. Está sobrando o Galvão. Mais ou menos como um líbero. Mas na espera, é verdade, né? O time do Vasco já vai controlando esse placar de 2-1. Luizão, jogada com o Donizete, o Gotardo. Aí tem experiência, o duelo é bonito. Melhor para o Gotardo. Gustavo. Esse aplauso é para o Luizão. Torcedor do Vasco reconhecendo a luta. O atacante Luizão. Marcos Paulo. Caio. Aí o Felipe. Fabrício. O Valber. De novo o Felipe. Mauro Galvão. Aí o Felipe. Pedrinho. Felipe. Sobra do Nasa na disputa. Fábio Júnior consegue dominar para o Cruzeiro. Como o Cruzeiro não dá espaço, né? Um jogo onde a marcação tem sido preponderante. Marcos Paulo. Passa o Fábio Júnior, vai o Marcelo pelo comando. Mais atrás a jogada no Valdir. É a jogada pela direita com o Alex Alves. Velocidade ele tem. Com o corte do Alex Alves. Recebe o Caio. Alex Alves se manda, vai para a área. Vai passar o Gustavo. Caio tenta fazer o levantamento, não dá. O Pedrinho ocupa os espaços. A jogada no Gustavo. E aí a bola vai direta para as mãos do Carlos Germano. O Grêmio vai empatando em Montevidéu com o Nacional em 1-1. Guilherme marcou o gol do Grêmio. É a fase de oitavas de final da Taça Libertadores que está começando neste meio de semana. Tem a falta sobre o Vitor. Veja aí o Vitor no detalhe. Jogo de volta no Mineirão, ainda este mês. Final do mês, o jogo da volta. Jogo para casa cheia. Para Mineirão com grande torcida. Aí o Pedrinho. Uma bola para o Donizete. Aí chega o Marcelo Dian. Usa o corpo. Donizete briga. O Marcelo dá um toque para cima do Donizete. E apareceu entre as pernas do Donizete, que não gostou do drible. Vamos ver, olha só. Opa, entre as pernas. E aí não tem quem goste, né? Você que joga seu futebolzinho de vez em quando sabe disso. Esse tipo de drible
geralmente o jogador não aceita, faz a falta, para o jogo. Aí o Gilberto está jogando para o Cruzeiro. Chegamos a 39 minutos. Fábio Júnior perdendo. Aí o Fabrício e a falta sobre ele. Levanta-se o Fabrício, o Gilberto fica sentindo. De novo o lance. Faz a obstrução. Não é, José Roberto Reitz? Ele parou na frente e o Fabrício já vinha em velocidade, projetou sobre o Gilberto. Parece que machucou. O Antônio Lopes está fazendo o gesto com a mão. Todos os dedos, né? 5 minutos. É o tempo que está faltando. Olha lá, 5 minutos para terminar o jogo em São Januário. Sabe da importância de vencer esse confronto contra o Cruzeiro. Só faltam 5. Vamos lá, está dizendo o Lopes. E é o líder do clube. Também gritando com o seu time. Detalhe é que a área técnica dos bancos, essas duas áreas técnicas, elas ficam atrás do gol onde está o Dida. Aqui em São Januário não há espaço suficiente no meio e até por uma questão de conforto para os componentes dos bancos, né? Estamos revendo o lance do encontrão ali, da obstrução, na verdade, né? Do Gilberto sobre o Fabrício. Da falta mesmo, né? Não foi sem querer, não foi por querer mesmo. Chegamos à marca de 40 minutos. 2 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. O Vasco vira em cima do Cruzeiro. Olha aí, de novo a falta para você. Costa ali o Vitor para fazer a cobrança, vai o Fabrício. Pedrinho que pega com a esquerda, aí o Wilson Gotardo é o capitão do time do Cruzeiro. E o Gilberto, que foi atendido na lateral do campo pelo Dr. Sérgio Freire, já está pronto para voltar. Vai voltar o Gilberto, está autorizada a volta do Gilberto. Chegamos a 41 minutos. Dida gritando com os jogadores que compõem a barreira. Aí a barreira do Cruzeiro. Aí o Valber rolando, o Pedrinho, o corte vai soltar, a ponta, a bola desvia no Gotardo. Escanteio para o Vasco. Aí o Pedrinho, usa bem essa esquerdinha o Pedrinho. Vamos para o escanteio para o Vasco. 41 minutos e meio. O Vasco vai conquistando uma vitória importante. São 7 escanteios para o Vasco, 2 apenas para o Cruzeiro. Mas ainda tem o jogo da volta em Minas. Trata-se de um clássico do futebol brasileiro. Vamos com o escanteio Felipe. Aí o levantamento. Olha, o Vitor passa da bola. Impressionante como saltou o Vitor. Voltou no Pedrinho. Donizete. O Valber. Olha o Valber. Jogada no Vitor. Saiu na cara do gol. Vitor tira. Grande defesa do goleiro do Cruzeiro. Olha, passou pelo Marcelo e o Vitor se viu na frente, na cara do Dida. Quase, quase o terceiro gol do Vasco. Daqui a pouco, Dona Flor e seus 2 maridos. Logo depois das emoções do futebol. O Dida que espera ser convocado pelo técnico Zagallo no próximo dia 22 para o amistoso contra a Argentina. E sonha em disputar a sua primeira Copa do Mundo. Aí a falta em favor do time do Vasco. Segundo tempo, o Vasco reverteu o quadro de chutes a gols, né? Foram 11 chutes do Vasco e apenas 1 do Cruzeiro no segundo tempo. Vitor. Donizete. Fez o trabalho do Vasco. De novo com o Vitor. Fabrício passa. Pede, ele toca. Veja como o Vasco gasta o tempo. Vai o Marcelo, vai o Gotardo. A volta do Valber. Um toque na frente para o Felipe. Veja aí o Felipe. Balança o corpo. Aí o Caio na marcação. O Felipe tenta ir para o fundo. Levantamento, Luizão. Bola passa. Gilberto toca no escanteio. Ela passou na frente do gol. Não deu para o Luizão. Não deu para o Donizete. Olha só, o levantamento do Felipe. Veja por esta imagem para você a visão do Felipe no lance, né? E o desvio do Gilberto. Aí o Lopes. Mantendo o seu time num ataque neste final. Bolas levantadas, 15 do Vasco, 7 do Cruzeiro. Aí o Pedrinho, aí o Luizão, vai o Dida, Copa 98. A Globo é mais Brasil. Polo Classic. Sucesso no mundo, sucesso no Brasil. Aí apenas o lateral para o time do Cruzeiro. 44 minutos. Faltando apenas
Para os 45 do segundo tempo. Aí o Caio. Foi bem o Nasa tocando em lateral para o Cruzeiro de novo. Vasco fecha-se todo agora neste finalzinho. José Roberto Reit, o trabalho do Simon no jogo. Muito bom trabalho, é um árbitro atento. O jogo foi limpo, o jogo foi disputado, mas limpo. Um cartão amarelo, ele corre em cima da jogada e com isso ele inibe qualquer reclamação, até nas marcações que ele possa se equivocar. Ele se situa muito no meio-campo, junto aos jogadores, e em determinados momentos, no primeiro tempo principalmente, ele ficou um pouco atrapalhado para sair da situação da bola. O pênalti foi muito bem marcado e o seu único equívoco foi não ter trocado a camisa do Germano. Pedrinho tentando o chute, a bola foi pela linha de fundo. Portanto, Carlos Eugênio Simon, do Rio Grande do Sul, com um bom trabalho aqui em São Januário. Veja, o Pedrinho, ele tentou o chute. Olha só por essa imagem. Ele acaba chutando, inclusive o Marcos Paulo cai e fica sentindo. Pode ser um problema muscular, por exemplo, né? Pode ser uma torção no pé de apoio. Quando ele sai para o chute no pé de apoio, dá a impressão que ele, né, tira o pé de apoio. Ele faz um giro sobre a sua perna de apoio, a sua perna direita. Pedrinho, lembrando que o Vasco tem um jogo contra o Flamengo domingo. Seu juiz, pô, tá atendendo no campo. A decisão da Taça Guanabara. Pedrinho fez uma grande partida e o Vasco, né? Olha só, Pedrinho, veja, ele realmente faz um giro, olha só o grito dele no final. Ele faz um giro sobre o seu pé de apoio. Claro que a gente está interpretando as imagens da Globo para você. Pode ter sido um problema no seu pé direito, no seu pé de apoio. Veja que é colocado ali algo sobre o seu tornozelo esquerdo também. Foi na hora do chute. Enfim, um lance que realmente tira o Pedrinho do jogo. E pode ter sido na hora da queda, enfim. Um lance todo estranho, né? 46 minutos, Vasco 2-1 para cima do Cruzeiro. É o jogo de ida da fase de oitavas de final da Taça Libertadores da América. Pedrinho agora passa a mão no pé esquerdo. Ele está saindo pela maca aqui à nossa frente. Preocupando. Tornozelo esquerdo, essa é a impressão realmente da contusão do Pedrinho. E nesse instante, Carlos Eugênio Simon apita, termina o jogo em São Januário. O Vasco vence de virada o Cruzeiro num grande jogo por 2-1. Agora os repórteres da Rede Globo, Renato Ribeiro e Fernando Rocha. Aqui com o Mauro Galvão. Mauro, com essa vitória, o Vasco leva para o Mineirão a vantagem do empate. Dá para ter mais tranquilidade no jogo de volta? Será uma outra batalha, um outro jogo difícil. Nós vamos ter que ter a mesma garra que tivemos hoje para superar o Cruzeiro. Aí o Mauro Galvão, Fernando Rocha. E aqui ao lado do goleiro Dida. Você acha que o resultado pode ser revertido em Belo Horizonte, Dida? Não tem dúvida disso. Vamos postar tudo no próximo. Muito bem, o trabalho dos repórteres da Rede Globo, aqui em São Januário, a festa do torcedor do Vasco da Gama, deixando as dependências aqui de São Januário, onde o Vasco vira para cima do Cruzeiro. Perdia por 1-0, Marcelo fez de pênalti, o Vasco virou com Luizão e Donizete. Vamos conferir juntos os gols da vitória do Vasco. Segura. Aí o Marcelo, Bentinho, calcanhar, Marcelo, que lance, pintou o primeiro, Marcelo no chão, pênalti sobre Marcelo. Oitavas de final da Taça Libertadores, pênalti para Marcelo, bateu, gol do Cruzeiro! Marcelo, número 9, cobrando pênalti no canto direito de Carlos Germano, que foi para o canto esquerdo. Aí o Felipe, o levantamento, vai o Donizete na trave, voltou o Luizão! Gol do Vasco! Luizão, número 9! Aí o Luizão, jogada no Pedrinho, tem o Donizete, é pra ele, girou o corpo e emendou! Gol do Vasco! Balança a rede do Cruzeiro, um golaço do Vasco da Gama. Portanto, aí os gols, Vasco vence, portanto, por 2-1, e nós teremos o jogo da volta no final do mês. O Vasco joga com a vantagem de empatar. Se o Cruzeiro vencer por um gol de diferença, disputa nos pênaltis. Para liquidar no jogo, o Cruzeiro tem que vencer por
lado, o Grêmio empatou com o Nacional em 1-1. O gol brasileiro foi marcado pelo Guilherme. Assista agora capítulo inédito de Dona Flor e seus dois maridos. Copa 98. Paulo, tá aí o Vasco todo de preto.